Nasce, chora e depois que a gente se entende por gente, parece que a vida é um livro em branco que a gente tem a possibilidade de preencher todas essas páginas com a liberdade absoluta. Liberdade de quem levou ao pé da letra a expressão "a vida não tem roteiro". Será que não tem mesmo? Ou será que o roteiro é tão parte da nossa vida que a gente nem se dá conta? Vou te dizer onde está o roteiro da sua vida e a gente vai conversar sobre o quanto você gosta dele ou não e se tem a possibilidade de mudar. Lá vem o G conversar fiado. O efeito borboleta é real. Existe uma série de decisões que os nossos pais tomaram quando eles eram mais novos para que eles pudessem, num dado momento da vida, se encontrar, se relacionar e a gente poder existir. O que é, então, esse roteiro que a gente já teria pré-determinado para a nossa vida? São 4 pilares que escrevem o caminho da vida de uma pessoa. O primeiro deles é geografia. O lugar onde você nasce determina o seu idioma, o sotaque que você vai falar e os horizontes que você tem na vida. Se você nasce com talentos para o futebol num país onde o futebol não é valorizado, você vai ter mais dificuldade de ter uma ascensão através do esporte. O grupo social é um outro fator que faz muita diferença. As gírias que você fala são as gírias que você aprendeu com seus amigos. O tom de voz, o volume da sua voz é muito provavelmente o volume que a sua família está acostumada a conversar. Os seus desejos de vida, especialmente aqueles da adolescência, são desejos que geralmente surgem muito por influência também dos amigos. A sua escolha profissional pode estar diretamente ligada a uma pressão que a sua família faz, muito de um lugar onde eles já conhecem o que funciona, pelo menos o que funcionou para eles, e acreditam que se você seguir o mesmo caminho, você vai ter um futuro que seja válido. E isso acaba variando de família para família. Quando a gente pega o exemplo da Fernanda Torres, que está aí prestes a ganhar o Oscar, a gente olha para a realidade de família dela e percebe que mesmo que ela tenha tido o desejo de ser médica em um dado momento da vida dela, acabou que o fato dela ser filha de 2 atores muito importantes fez com que ela fosse puxada para aquele universo para poder trabalhar no mesmo ofício que os pais já trabalhavam. Se a Fernanda tivesse nascido numa família de médicos e talvez tivesse o desejo de ser atriz, a trajetória dela em relação a ser atriz ia ser muito diferente do que foi. Ou talvez a sua família nem seja de uma área específica, por exemplo, não seja uma família de artistas, mas reconhece em você a possibilidade, através do seu talento, de um desenvolvimento, como por exemplo a família do Michael Jackson ou da Beyoncé. Tudo isso, é claro, vai ter desdobramentos a partir de qual classe social que você nascer. A classe social vai determinar a sua linguagem, o quão corretamente você fala, o quanto você sabe se portar em determinados lugares e, antes de mais nada, o acesso que você vai ter. Se você tiver mais dinheiro, você vai ter acesso a mais coisas. E o acesso não está só naquilo que a gente compra, o acesso está também nas pessoas que a gente consegue conhecer através do dinheiro. Muito pelos lugares que a gente frequenta. É por isso que é preciso ter uma certa cautela quando se fala em astrologia, porque, por exemplo, 2 pessoas que nascem no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo hospital, mas sendo de realidades diferentes, essas pessoas vão viver vidas diferentes. Por exemplo, um monarca, um filho de um rei que nasce na Inglaterra num determinado horário e período vai ser diferente de um plebeu, alguém que é muito pobre, que nasce no mesmo horário, mesmo que essas pessoas tenham o mesmo dito mapa astral. O último pilar é o que determina se você está adaptado para a realidade que você nasceu ou não, que é o pilar da sua individualidade. Nós temos, a partir do momento que a gente nasce, características que a gente vai desenvolver ao longo da vida e essas características podem ou não ser compatíveis com a realidade que a gente nasceu. Por exemplo, você pode ao longo da vida questionar a religião e acabar se tornando uma pessoa que não acredita em Deus. Isso vai ser um problema se você vier de uma realidade de uma família que é muito religiosa. Vai nascer um atrito desse tipo de relação. O mesmo vai acontecer se a sua família for muito tradicional e acreditar que a felicidade está em casar e ter filhos e você for o tipo de pessoa que não quer casar e não quer ter filhos. Esse atrito também vai acontecer caso você seja uma pessoa de uma sexualidade diversa num lugar que seja conservador. Ou até mesmo em outras questões, como por exemplo escolha profissional, se você nasceu numa família que é de engenheiros e tem o desejo de ser artista, de ser cantor, e isso não é bem visto pelos seus pais, você vai ter que lidar com esse atrito ao longo da vida. E tem como mudar esse roteiro, G? Você pode me perguntar. Se inscreve aqui se esse é o tipo de conteúdo que te agrada.
E eu penso que na vida, quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem condições de enxergar o poder que existe em você se conhecer. Se você tem consciência que você é diferente do que o meio que você nasceu e que você quer coisas que são diferentes desse meio, isso já te dá um poder para desenvolver essa possibilidade de mudar essa realidade. É fácil? Não. A parte mais fácil é para a pessoa que é 100% adaptada para a realidade que ela nasceu e ela quer seguir aquele roteiro da vida que está ali determinada para ela, seja profissional, seja familiar, seja religioso, seja material. Quem nasce diferente acaba dando de cara com duas possibilidades na vida. Ou você banca as suas escolhas, ou você escolhe permanecer no lugar onde você está para de alguma forma ser aceito e lida com o sofrimento de abafar aquilo que você é. Não tem certo e errado na vida, tem o que vale a pena para você e o que você dá conta de bancar. Sair de uma realidade que já está pré-moldada para viver algo que é diferente é uma resistência enorme e por vezes essa resistência vai ficar constantemente te puxando para voltar para aquele lugar. A gente percebe isso muito, quem nasce no interior geralmente são dois grupos principais de pessoas. Pessoas que gostam muito daquele lugar e que querem permanecer ali, e pessoas que não gostam dali e querem se mudar. Dentro desse grupo de pessoas que não gostam desse lugar e que querem se mudar, tem um subgrupo de duas pessoas. Aquelas que tentam e que eventualmente saem, vão fazer faculdade, conseguem um trabalho, vão morar fora de alguma forma e aí conseguem viver essa realidade, e tem pessoas que nunca saem. Essas pessoas que saem, nem sempre elas são bem-sucedidas nessa ida de viver em outro lugar. É muito comum a gente ver pessoas que às vezes vão fazer faculdade fora, mas eventualmente depois que formam, voltam para o lugar de origem e vão viver uma vida que elas não estão satisfeitas. Mas por que que isso acontece? Acontece porque existe uma resistência muito grande à mudança. Se a gente não trabalha mentalmente o nosso desejo e reconhecer a resistência a esse desejo, a gente vai ser puxado de volta para viver uma realidade que já está desenhada para gente. Se você não gosta da vida que foi desenhada para você, existe uma possibilidade sim de mudança, mas essa possibilidade vai depender principalmente da sua consciência, da necessidade de mudar. E essa consciência tem que vir com a determinação de que você precisa ter coragem para enfrentar esse processo de mudança, porque ele não é fácil. É muito mais fácil você viver a vida que está desenhada para você do que você viver a vida que é diferente. Mas às vezes é na vida diferente que você vai ser feliz.